Muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com o Miguel Henriques em mais uma sessão das conversas com projetos. Desta feita para conversarmos um pouco sobre um projeto que o Miguel fez em Alvalade. Já há enfim, não há muito tempo, mas é um projeto que já está terminado, ou relativamente terminado, e às pessoas que ainda não conhecem o trabalho do Miguel, e já temos algumas coisas que, enfim, o trabalho do Miguel já tem alguma longevidade, sobretudo no capítulo das fotografias feitas ali na zona de Lisboa, em alguns bairros de Lisboa, que ele nos vai explicar justamente o porquê dessas exposições, e também de uma série que eu vi dele, que ele apresentou ali até na Galeria do Imago, salvo erro, que essa série não está connosco, mas que tinha a ver também com uma fábrica da Opel na Azambuja, onde o pai eventualmente trabalhou. Portanto, eu não sei, Miguel, se tens essa série depois no site, se as pessoas quiserem referenciar ou conhecer esse trabalho. De qualquer das maneiras, hoje vamos falar sobre a tua série de Alvalade, que eu penso que está integrada num conjunto de outros trabalhos que tu tens vindo a desenvolver num conjunto de bairros, alguns novos, evidentemente, tens os bairros da Expo são novos, embora os Olivais já existissem há mais tempo, e depois tens outras coisas. Portanto, se quiseres enquadrar um bocadinho este Alvalade na sequência, ou digamos, na forma como ele aparece nos outros trabalhos, pois, olha, passo-te a palavra e estás à vontade. Bom, então boa tarde a todos. Eu comecei a fotografar vários bairros de Lisboa na sequência do meu curso de fotografia do ar. Comecei em 2009, assim mais a sério. Comecei pelos Olivais, que foi o bairro onde eu residi até aos 28 anos. Ok. Eh, Agora eh, estás a ver o Alvalade, não é? estou a ver o Alvalade. Esse bairro foi aquele em que demorei mais tempo a fotografar. Portanto, fotografei até 2012, primeiro em película de 35 mm, depois em fotografia de grande formato, portanto, em chapas de película de 4 por 5 polegadas, Sim. com uma câmara técnica. Estás a falar deste Alvalade ou Não, dos Olivais. os Olivais, ok, sim. Pois, como gostei da experiência e como, além de fotógrafo, sou arquiteto, resolvi alargar aos bairros circundantes e bairros também que tivessem alguma representatividade de diferentes épocas de Lisboa, alguma particularidade distinta. Portanto, a seguir fotografei a Portela de Sacavém, a Encarnação, o Uhum. Parque das Nações. Portanto, regra geral, comecei por bairros que tivessem uma intervenção de planos de pormenor ou planos de diretores que, portanto, tivessem uma intervenção do Estado ou de particulares, mas que tivessem um planeamento base bastante forte. Eh, E Depois, porquê que privilegiaste esse planeamento base forte? por uma questão de procurar traços do urbanismo moderno em Lisboa. Portanto, quis procurar bairros onde se visse o papel do arquiteto Ok, na cidade ok, em termos da intervenção no território, não ok. portanto, em crescimentos desordenados. Hum, depois então alarguei o meu âmbito a zonas mais afastadas, a Telheiras e a Miraflores, que já fotografei com a câmara digital, Uhum. e por fim fotografei Sacavém, que não é bem um bairro, é uma cidade que cresceu Sacavém até foi o penúltimo, neste caso, no projeto que tu último. colocaste aqui na Exato. nossa plataforma. Cresceu um bocado organicamente, mas depois também tem umas zonas que são de planos de pormenor. Ok. E por fim,
fui a Alvalade, que é um bairro também bastante importante, como iremos ver a seguir. Portanto, grande parte dos bairros de Lisboa nasceram do plano diretor de Lisboa, que foi delineado pelo engenheiro Duarte Pacheco e pelo urbanista Etienne de Groé em 1938. Portanto, o engenheiro Ok. Duarte Pacheco foi simultaneamente Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara de Lisboa Hum, e foi responsável pelo regime dos centenários, que simplificou a expropriação dos terrenos, quer a nível portanto, de processos judiciais, quer em termos de burocracia, e uhum, o que veio causar alguns incômodos em relação a certos proprietários, alguns deles até com algum peso político. claro. Pronto, eu posteriormente fiz alguma pesquisa e a pesquisa, digamos, de política baseei-me no trabalho de Gonçalo Antunes, que comprei o livro da Política da Habitação, Hum. a Tens, parte tens, de arquitetura. tens aí que nos podes mostrar? Tenho. Uhum. Eh, é um livro um bocado extenso, mas estás a pôr a câmara. Eu depois mostro no fim. E a parte da arquitetura na Lisboa moderna, da arquiteta Anita Tostões, também é uma obra bastante. Essa é menos, pronto, mais condensada, mas também é bastante interessante. Uhum. Portanto, a partir dessa altura ele conseguiu expropriar um leque de terrenos e, criando o plano diretor, possibilitou a expansão da cidade de Lisboa. Uhum. Portanto, a partir daí, houve vários bairros que foi possível construir e, portanto, as diretrizes dele continuaram mais ou menos até aos anos 90. Uhum. Ou Portanto, seja, esse conjunto, alguns deles que tu fotografaste, sim, evidentemente. sim. Por Não é? exemplo, os Olivais também penso que foi terrenos expropriados por ele, parte de Chelas, acho que também, Uhum. Telheiras, pá, dois terços um terço da área de Lisboa, segundo, isto já é coisas que ali na net, não vem no livro do Gonçalo Antunes, mas Sim. carece um bocado de confirmação, mas ao que sei, um terço de Lisboa terá sido resultante dessas expropriações. Uhum. Eh, o que sei é que, de facto, Alvalade foi o primeiro bairro, digamos, de habitação mista, portanto, social, com também classe média, com, digamos, uma inserção induzida, Uhum. construído em Lisboa e foi integrado nesse plano. Uhum. Eh, Portanto, o bairro de Alvalade começou por se chamar o Plano da Zona Sul da Avenida Alfredo Malheiro. Foi feito em 1945 o plano pelo arquiteto e urbanista Faria da Costa. Esta Avenida Alfredo Alferes Malheiro é agora a Avenida do Brasil Uhum. portanto, eh, ao contrário das habitações, dos bairros feitos pelo Estado Novo até então, que, portanto, estavam direcionados a apenas um tipo de classe, ou E, eram
E quais foram esses bairros mais emblemáticos em Lisboa que o Estado Novo mandou Portanto, construir? tinhas os bairros económicos que eram tipo pequenas moradias com quintais que eram baseados na Casa Portuguesa de Raulino, que era para os funcionários públicos, tipo polícias, Sim, e que eram eh, onde? E que eram onde? guardas, etc. Tens a Encarnação, que eu também fotografei, a Uhum. Madre de Deus, o Alvite, que se chamava Bairro do Salazar. Em Lisboa, penso que construíram oito. Ok, Depois tinhas as casas desmontáveis, que eram casas feitas em madeira ou em fibrocimento, que eram casas provisórias, com mínimo de condições higiênicas, ok. mínimo de habitabilidade, e que, portanto, tinham áreas bastante reduzidas. Essas destinavam-se aos habitantes das barracas em torno de Lisboa. Uhum. Na altura havia um grande problema de habitação em Lisboa, uma vez que tinha havido uma grande afluência de Migração, sim. população rural que tinha vindo População rural, sim. já desde os anos 20, portanto, já se foi agravando Uhum. ao longo das décadas. Uhum. E estas casas eram vigiadas pela polícia, por instituições sanitárias e religiosas. Uhum. Ao entrar para lá, as pessoas tinham que cumprir regras apertadíssimas. Eram logo desinfetadas, vacinadas e portavam. Pronto. Eh, e a falta de comportamento ou de pagamento de renda podia gerar o despejo no prazo de um mês. Pronto. Isso não evitou que continuassem a haver comportamentos promíscuos, Uhum. roubos, alcoolismo, como é evidente, né? Sim, sim. Porque também fechavam a luz a partir das 10 horas, não podiam andar descalços, segundo o que eu li. Pois, O código era de tal maneira apertado que também, se calhar, claro. convidava também, por outro lado, à transgressão, né? Uhum. Pronto, as famílias que essas instituições achavam que tinham Mas mérito. deixa-me só interromper, deixa-me só interromper. Tu tens aqui alguns exemplos. Não, ah, não tenho. Vem no livro. ok, ok, ok. Tá bem. Mas pá, era o bairro Padre Cruz, tinha umas casas feitas era em madeira, Sim. bastante rastro. Eh, as famílias a quem eles atribuíam mérito, portanto, depois recebiam uma casa em Alvenaria. Eh, e depois havia as casas de famílias pobres que não foram construídas muito e que essas já foram construídas em Alvenaria. Foi a segunda fase do bairro Padre Cruz, Quinta do Jacinto e o Caramão da Ajuda, em que eram casas em banda Uhum. e baseadas também no Raulino, Uhum. para as famílias mais pobres. Sim, sim. Pronto. E depois então é que avançámos para o bairro de Alvalade, onde então houve aí uma mistura de, de classes, mas a maior parte era classe média. A área do bairro são 230, inicial era de 230 hectares, Uhum. não coincide com a freguesia de hoje em dia, portanto, era, era a Avenida em termos das ruas de hoje, era a Avenida do Brasil, eh, a antiga, portanto, depois até à linha do caminho de ferro, do outro lado até ao Campo Grande,
e do outro lado até a antiga Avenida do Aeroporto, que agora, portanto, será. Agora tem outro nome que eu não, por acaso não me recordo, mas é das vivendas. Sim, sim, sim. Um, Sim, é Gago Coutinho. é Coutinho, exato. Um, Portanto, o número de habitantes era 45 mil habitantes com 12 mil fogos. Em renda económica estavam previstos cerca de 7.500 fogos com cerca de 31.400 habitantes. Destes não se concretizou este número, porque, entretanto, foi criada outra figura pelo governo, que a renda económica, portanto, era uma renda, portanto, de baixo rendimento, E e que as pessoas estamos a falar de que época? é do Estado Novo, portanto, era em 1948. Ok. As pessoas pagavam uma renda e iam adquirindo a casa às prestações e Ah, eram construídas pelo Estado. ok. Entretanto, depois o Estado posteriormente criou a habitação de renda limitada, em que as casas eram construídas por particulares. Portanto, das tais 7.500 fogos previstos de renda económica, acabaram por construir 200 aliás, 2.900 fogos em renda económica e o resto construíram em renda limitada, que eram casas maiores e destinavam-se à classe média. Claro. Portanto, Hoje em dia é interessante perceber isso porque um bairro que tem o estatuto e o prestígio que Alvalade tem hoje começou, pois já foi um bairro. começou como um bairro de renda económica, basicamente, quer dizer, ou seja, Pronto, na altura, as rendas limitadas, os construtores tinham algumas isenções fiscais, fixação no preço dos materiais e os projetos aprovados com o arquiteto, que garantia também a qualidade do projeto. uhum, E depois os terrenos eram vendidos também a preços benéficos. Eh, os privados tinham depois que garantir uma renda fixa, que depois, mais tarde, também passou a poder ser vendida a habitação. Mas, portanto, no regime inicial não podia ser. Eh, Pronto. Depois, entretanto, também havia uma parte que eram vivendas. Portanto, vivendas que, pelo que vejo, eu não sei de que ano é que é esta, agora são. eu não sei de que ano é que é esta foto, mas aqui vê-se o problema do ordenamento aqui do estacionamento, não é? Que não deixa margem para os carros estacionarem como deve ser e a malta tem que estacionar em cima dos passeios. Pois, portanto, em termos de arquitetura, a arquitetura é modernista, feita com base no primeiro Congresso Nacional de Arquitetura de 1948. Isto é um exemplo ou não? Sim, já lá vamos. Se puderes recuar ao primeiro para vermos as diferenças. Portanto, está dividido em 8 células. Primeiro é este. É, está dividido em 8 células o bairro, cada qual com uma escola primária no centro. E, portanto, a célula é dimensionada em função da distância que uma criança pode percorrer a pé até à escola, ou seja, Hum, pronto, tem uma função
racionalista. Sim. Depois está equipado também com igrejas, mercados, centros cívicos, o campo desportivo do 1º de Maio, que na Uhum. altura se chamava FNAC, O Inatel. Inatel, né? a Inatel, depois na altura acho que era a FNAC, e depois tem uma zona, tinha uma zona de pequena indústria, onde era o Preço e o Observador, ainda lá subsiste, e que agora está ocupada por outro tipo de coisas também, como igrejas evangélicas. Que é aquela zona ali, portanto, que faz que confina quase com a Avenida do Brasil, lá ao cimo. Exato, exato, e ao pé do mercado. Sim. Tinha as acessibilidades garantidas também pelo caminho de ferro, o elétrico, o carro elétrico, que era importante na altura, e foram criados bastantes autocarros e foi dos primeiros bairros também, assim, mais exteriores ao centro, tiveram o metro em 19, portanto, na década de 60, na linha verde. Ok. Aliás, eu morava nos Olivais, que era um bairro periférico, e, portanto, para nós a cidade começava no Arieiro. Uhum. Tínhamos que nos deslocar ao Arieiro para depois irmos para o centro da cidade. Ok. Hum, Estas primeiras células que nós estamos a ver, portanto, são as células 1 e 2, são células que foram construídas no início, têm quatro pisos. Portanto, podes ir passando. Uhum. Mas Portanto, estas aqui só já têm 3 pisos. pois, pois, exato, são a parte como é que eu ia dizer? Portanto, são as tais de renda económica. Ok. E nessa altura ainda, portanto, ainda não estava o urbanismo era mais conservador. Se formos seguindo para a frente, pode-se ir avançando. Repara, eh, há ali uns elementos na fachada, na fachada anterior. Estes elementos pré-fabricados são importantes também, das varandas. Uhum. Podes passar. Pronto, aqui já se pode deslumbrar. Isto já é da última fase, em que Já se construía em altura, não é? já se construiu à altura, e isto é um dos tais apartamentos portanto, de habitação de renda limitada. E, portanto, podes andar. Que hoje em dia não deve ser de renda muito limitada. Pois, não, não. E o renda limitada não queria dizer que fosse barato, queria dizer que não podias subir a renda. Aqui tu começas a ver o modernismo na parte urbana, ou seja, começas a ver os edifícios não tão paralelos à rua, mas estão perpendiculares, e começas a ver a zona ajardinada Sim, em torno dos sim. edifícios. Este é muito típico daquela avenida que vai dar a Gago Coutinho, uma delas. Sim. Temos mais 10 minutos. Segue, segue, segue. Ok. Pronto, aqui na Avenida dos Estados Unidos podes ver isso, e construção em altura, os prédios sob pilotis, então aí já tens um tipo de arquitetura mais modernista, Uhum. este tipo de varandas também. Aqui todos estes elementos, este tipo as escadas,
servirem de, portanto, a separarem os dois blocos, Uhum. os elementos da fachada também. Uhum. Isto aqui já me parece uma secção mais recente. Pois, isto é a Avenida do Brasil, lá Uhum. está. Os pilotis, a disposição dos edifícios perpendiculares à rua. Uhum. Podes seguir. Sim. Avenida de Roma. Avenida de Roma. Uhum. A composição das varandas também são elementos modernistas. Ali a Praça E da aqui, Alvalade. aqui chama a atenção para a palheta no meio do. Portanto, aquele piso no meio do edifício em que interrompe as Sim, varandas. sim. Pronto, também é um elemento. Isto, se eu bem me lembro, eu vi isto na arquitetura italiana, em Milão, sobretudo. Não, isto tem mais a ver com a arquitetura brasileira. É? Ok. É, Parecia-me que tinha visto coisas deste género em Milão. é possível. Isto é o final dos Estados Unidos da América, quando chega ao É, com a pensamento. Avenida de Roma. Sim, Pronto, e estes edifícios são o bairro das Tacas também. Estes também foram dos primários a quebrar este ritmo. Praça de Santo António, sim. novamente bairro das Tacas. Sim, estas entradas do prédio são peculiares. Exato. Pronto. Pois a partir daqui, os olivais e tudo o que foi construído a seguir passou a ter uma linguagem moderna. Anteriormente, portanto, a sociedade portuguesa era bastante conservadora em relação à arquitetura. Cá em Lisboa havia alguns edifícios pontualmente modernos, mas bairros inteiros, creio que Sim. não havia nada. Uhum. Ida de Roma. Avenida de Roma, pronto, isto já é feito posteriormente. E voltamos ao princípio. E voltamos ao princípio. Ok. Bem. Neste, mais ou menos, quanto tempo demoraste neste bar? Quantas fotos fizeste? Nós devemos estar aqui a ver 20, 25, talvez, não sei, por aí. Olha, eh, as fotos foram para aí umas 75. setenta e Eh, cinco. sim. Tu fizeste algum, eu sei que tu já fizeste alguns livros, fizeste algum livro deste? Para já ainda não. Eu não. Ainda Ok. tive, não sei se foi 2 anos, foi um ano e meio. Porque, Sim, eu vi algumas tomadas de vista, inclusive depois acabei por voltar ao mesmo sítio, por exemplo, na Avenida do Brasil. eh, eu apanhei, pronto, é importante a época em que tu fotografas. hum, Fui fotografar, tinha as copas das árvores com folhas e depois hum. cheguei à conclusão que estava a obstruir a Sim, sim, visão dos edifícios. sim, 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 sim. Então, tive que lá voltar São aqueles, no são aqueles, outono. são São aqueles, pormenores. exato, são aqueles detalhes É, que para quem faz paisagem são relevantes. é, Ou seja, se tu eventualmente começas e isso acontece comigo também, começo um projeto numa determinada altura do ano e de repente se vou noutra altura aquilo está cheio de folhas, está cheio de não sei quê, ou está cheio de, ou ao contrário, ou então tem muita luz
e muita sombra e coisas desse género. Muitas vezes isso são detalhes que, se tu queres criar homogeneidade num projeto, tens que, enfim, calcular. E por isso, muitas vezes, mas porquê é que isto demora tanto tempo a fotografar? Demora tempo porque às vezes não se consegue fotografar tudo no mesmo, na mesma sequência, ou na mesma época do ano, ou quer que seja. Enfim, cada projeto é um projeto, evidentemente. Pois. Está bem. Continuas a fotografar bares em Lisboa? Sim, agora com um ritmo mais calmo, mas sim, Hum. continuo. E agora é digital. Digital, sim, sim. Sim. Já não queres andar com a película e a 4x5 às costas. Hum, epá, é assim, o analógico é, tem vantagem para quem Claro, quer claro, imprimir em formatos grandes. Mas, claro, ao claro, formato em que eu imprimo, claro, implica depois estar a scanar. claro. Pronto, hum, Sim, eu compreendo, isso são decisões técnicas. Hoje em dia é tudo uma ah, decisão técnica, sem dúvida. Está bem. Miguel, olha, ainda temos 3 minutos aqui para este final de reunião. Não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa. Epá, acho que é muito bom trazeres esse conhecimento, não só da investigação que fizeste. Aliás, já sei que tens aí uns livros, eu vou parar de. vou então mostrar a minha ah, bibliografia. já parei de partilhar. Ok. E se Vai. quiser partilhar aí algumas referências também para ficarmos a conhecer, até para algumas pessoas que se possam interessar. Para ah, quem se interesse por questões de pronto, saber um pouco mais sobre Lisboa, isto está a aparecer. Política de Habitação, 200 anos, de Gonçalo Antunes. Ok. Recomendo bastante. É um livro que é um bocado extenso, mas vale a pena ler. E também este. Pronto, Esse é que podes subir não um tem bocadinho. nada a ver com isto, mas Sobe só um bocadinho. Lisboa Moderna. E é de quem? é da Ana Tostões, Ok, sobre bairros modernos. ok. É, pronto, e agora vou fazer um pouco de publicidade aos meus. Força. Aproveita os dois É o minutos. Parque das Nações. Ok. Então mete mais alto para vermos. Pronto, este é no formato assim. Um bocadinho maior, um bocadinho mais alto. Isso. Bom. Ok. Tá. E o mais antigo, da editora Pianola, Ok. Os Olivais. Este foi em offset, o outro foi em já de tinta. Ok. Pronto. Ambos fotografados em grande formato, Uhum. do tal trabalho sobre a M10 e Sim. este é o Sim. percurso que o meu pai fazia. Exato. Ok. Eh, mas este já está esgotado. Ok. Foi da editora da Velvet Cell. Está bem. É uma editora que eu aconselho vocês. Tá bem. Quem gosta de, já agora, também não ganho nada com isto. Quem gosta de urbanismo, Tá de paisagem, de arquitetura, tá bem. é uma editora online da Velvet Cell. Muito bem. Olha, Miguel, É, estamos aqui no fim do online. nosso tempo. Desculpa, este Ok. ainda provavelmente ainda poderemos, mas como eu sei que vais continuar a fazer projetos, eu espero continuar a conversar contigo sobre Tá eles, bem. não é? Está bem? Olha, muito obrigado pela tua apresentação, fantástica. Ficamos aqui com o vídeo, agora vai passar para a plataforma e as pessoas poderão aceder ao vídeo e às tuas fotografias. Ok. Está Foi um bem? gosto. Ok. Obrigado. Olha, um abraço. Um abraço. Até logo. Obrigado.